Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, já faz um tempinho que eu não tenho postado vídeos aqui no canal, que anda bem corrido pra mim. E já faz umas 2, 3 semanas que eu não posto nada de vídeo novo, né? É porque anda bem corrido, aí eu venho fazendo bastante coisa da loja. Eu tô responsável por outras coisas também, e daí fica bem corrido e eu não consigo tá trazendo vídeo pra vocês. Mas hoje eu vou fazer esse vídeo que eu achei interessante, esse laço, que é um laço assim que é um pouco difícil de encontrar ele na internet. E como eu aprendi ele já faz um tempinho, né? E quis voltar a gravar o vídeo pra vocês, então eu vou trazer esse laço pra vocês. Ah, pessoal, também eu vou já avisando vocês, eu fiz um grupo de WhatsApp. Quem quiser participar desse grupo, eu vou deixar o link do grupo aqui nas descrições do vídeo. É um grupo onde lá eu vendo os laços da minha loja e algumas coisas da conveniência, né? Que eu fiz um grupo aqui para vender aqui na minha região e também para fora. Quem quiser estar participando, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição. Bom, pessoal, hoje eu vou fazer esse vídeo para vocês. Ele é um laço feito com tecido. Eu vou usar esse tecido, ai que maravilhoso, que cor bonita. Eu gosto bastante dele porque ele é um tecido bem levinho, bem gostosinho. E só não vou saber dizer o material que é, mas eu vou estar deixando na descrição do vídeo qual material que é esse aqui, que ele é bem levinho, bem molinho. Bom, então a gente vai lá para as nossas medidas. E que a gente vai fazer? A gente vai cortar um quadrado para poder estar fazendo a ponta do nosso laço. Quem quiser cortar um triângulo separado do outro e depois ajuntar, dá para fazer. Quem não quiser, pode fazer um quadrado assim, que dá do mesmo jeito. Então, o nosso quadrado aqui, ele tem 19 por 19. Vou deixar a medida aqui também na nossa tela. Essa aqui é a nossa parte da ponta do laço. E para o nosso laço, a gente vai usar um retângulo, que a medida dele é 26, vou tirar pra cá, pra vocês verem melhor. A medida dele é 26 de comprimento por 18,5 de altura. Esse aqui vai ser a parte do nosso laço. Então, o que a gente vai fazer? Aqui com a nossas pontas do nosso laço, como ele tem uma textura por fora, a gente vai estar dobrando sempre pelo lado do avesso. Se o tecido for dos dois lados a mesma coisa, não tem problema o lado que você vai estar costurando. Pode fazer, né, do lado que for. Mas, se o seu tecido de um lado, ele não tiver textura, ou não tiver estampa e do outro tiver, sempre faça ele ao contrário. Vou filtrar aqui porque a gente vai usar a máquina de costura daqui um pouquinho. Vou colocar assim, fica melhor. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar, vai formar um triângulo. Aqui. O tecido molinho, ele é um pouco mais trabalhosinho, porque ele não se ajeita direito, né? Mas no final dá tudo certo. A gente vai fazer assim, você vai ajeitar ele para que ele fique um quadrado certinho, né? Mas não tem problema se aqui ele tá ficando todo torto, porque na hora de a gente passar a costura, ele vai ficar certinho. Então, o que a gente vai fazer? Aí, como eu vou costurar na máquina para ser um pouco mais rápido, a costura vai ficar perfeitinha. Mas, se você quiser costurar na mão, também dá. Dá para você pegar aqui, você ajunta as extremidades dela aqui na ponta. Assim, ó, a pontinha. Ajunta as extremidades dela e vem costurando. Mas o que você tem que fazer? Tem que fazer pontinhos pequenos, para que quando você colocar ela do outro lado, né, desvirar ela, a costura fique perfeita, não venha a soltar
e não fique aparecendo. Então, são pontinhos bem pequenininhos. Se for fazer na mão, né, passa a primeira costura em volta e depois passa uma segunda costura novamente para ela ficar bem firminha. Porque na mão, quando a gente costura na mão, ela tende a costura não ficar tão boa, né? Mas passando uma segunda costura, ela fica bem reforçada e ela não vem a soltar. Eu vou passar aqui na máquina para vocês verem como é que ela vai ficar. Quem tiver uma máquina de costura, pode fazer na sua máquina de costura, que também dá certo. Eu tenho a minha maquininha aqui, que ela é pequenininha, mas ela serve para o que eu vou fazer. Então, vamos arrumar. Aqui a gente vai passar uma costura direto nela. A gente vai pegar, eu vou juntar as duas pontas. Na máquina, talvez seja um pouquinho mais trabalhoso, porque ele é um tecido molinho. E com o tecido molinho, ela fica mais difícil de passar na máquina. Mas, como eu disse, se você for fazendo com calma, tudo se ajeita. Vou fazer na máquina porque vai ser mais rápido. Vou fazer na mão, vai demorar muito, daí o vídeo vai ficar muito longo. Então, a gente vai com cuidado. Vai posicionar na nossa máquina. A gente vai baixar o pezinho aqui dela. Primeiro eu vou baixar a agulha. Aqui não dá pra ver bem direitinho. Depois eu abaixo o pezinho pra ela não escapar. Aqui, é meio melhor pra vocês verem. Então, eu posicionei a pontinha lá, abaixei a minha agulha pra poder segurar meu tecido, abaixei o pezinho e o que que eu vou fazer? Eu vou passar a costura rente aqui no nossa lateral. Então, vamos lá. Talvez, ver se vai dar certinho. Por causa que ele é um tecido muito molinho. Talvez a máquina não puxe. Tá indo. Vai com cuidado. Se você não tem prática com a máquina, vai devagarinho que vai dando certo. Eu comprei essa maquininha aqui pequenininha pra mim. Minha mãe tem duas máquinas grandes, mas como eu não sei mexer nas máquinas grandes dela, eu tenho medo de mexer. Eu comprei essa pequenininha e ela me ajuda muito e dá pro gasto. Então, a gente vai passando a costura. Deixa eu arrumar aqui. Eu cheguei aqui na ponta, que seria a ponta do meu outro lado. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar a agulha, ela baixa, né? Vou baixar ela ali. Vou levantar o pezinho da máquina e vou virar. Eu não vou cortar a linha, eu vou continuar a costura. Ah, Giovana, mas aí como é que vai fazer para desvirar? Depois, eu vou passar uma segunda costura para ela ficar mais reforçada ainda. Na máquina eu também gosto de passar uma segunda costura para ficar mais reforçado. E depois eu vou cortar um pedaço para poder estar desvirando ela. Então, a gente virou aqui com a agulha ainda no tecido para ele não escapar. A gente ajeita, baixamos o nosso pezinho. A gente ajeita o nosso tecido aqui para ele não ficar fora na hora que estiver passando a nossa costura. E assim dá continuidade na nossa costura. Vai fazer a mesma coisa que fez do outro lado. Vai pegar rente aqui até o final. Segurar aqui bem certinha pra fazer a pontinha do laço aqui. Então, a gente segura bem certinho. Vai arrumando nosso tecido. Como eu disse, ele é um tecido molinho, então, o que que acontece?
ele é ruim de ajeitar. Mas, como eu disse, vai se ajeitando e vai dando certo. Trabalhar com tecido molinho é isso. Tem que ter a maior paciência do mundo. Se você quer uma peça bonita e bem feita. Pelo fato do tecido ser molinho, ele às vezes embola aqui na parte da nossa agulha. Aí, o que a gente pode fazer? Pra não ter que cortar a linha e começar tudo de novo, a gente ajeita o nosso tecido, pega alguma tesourinha ou alguma, como pode ser, uma pinça pra poder te auxiliar. E tu vem ali na parte do tecido pra poder te ajudar e ir empurrando o tecido pra poder ir costurando ele. Pra ele não embolar. Aí, ó, viu? Com a ajuda de alguma coisa, ele vai indo. Que daí, assim, você não acaba machucando o dedo, porque como ele tem um pininho aqui, né, na parte de baixo, ele machuca, pode pegar na mão. Vai costurando. Dá aquela ajeitadinha pra não ficar fora. Como eu vou passar uma segunda costura, eu não vou tirar, né? Eu vou passar novamente. Então, eu abaixei minha agulha. Aqui eu tentei trazer um pouco mais pra perto, pra vocês poderem verem melhor. Então, eu abaixei a minha agulha, ainda tá baixa. Eu vou levantar o pezinho dela. Ó, como é que ela passa a costura. Então, o que que a gente vai fazer? A gente virou novamente. Ela ainda tá com a agulha ali. Eu vou baixar novamente o pezinho. E vou passar uma segunda costura. Novamente com o nosso auxílio, para ele poder ir, né? Ele é um tecidinho molinho. Deixa eu pegar ele aqui embaixo, senão ele trava. Cheguei ali naquele bico do nosso laço, vou baixar a agulha, vou levantar o pezinho, vou girar, vou baixar novamente o pezinho e eu vou continuar minha costura. Aqui, passando nossa segunda costura. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, passei a segunda costura. Aqui ficou desse jeito, porque o tecido, ele é bem molinho. Ele tá querendo focar direito pra vocês verem. Aqui. Aqui não tem problema, porque aqui a gente vai cortar, pra poder estar desvirando o nosso laço. Então, tipo, não tem problema ter ficado assim. Mas, passando a costura, tá tudo certo. Eu passei duas costuras pelo fato de, como ele é um tecido que desfia fácil, então, se não passar uma costura bem certinha, ele vai estar vindo a desfiar e sua peça tende a desfazer com o tempo. A gente vai pegar a nossa parte do laço com ele abertinho,
também com a textura virada para cima. E daí a gente vai ajuntar uma ponta com a outra, para ele ficar assim. Ele vai ficar desta forma, com essa parte virada para fora, né? Que é a parte parte de trás. E a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai passar uma costura por todo ele. A gente vai passar uma costura assim, ó, por todo ele. Também vou passar novamente duas costuras para ele ficar bem reforçado. E também, se você for costurar a mão, também dá para costurar a mão. Passa duas costuras bem reforçadas que ele fica um laço lindíssimo. Então, a gente vai costurar aqui. Deixa eu pegar aqui minha maquininha, trazer ela novamente pra cá. Vou ajeitar aqui meu laço. Meu tecidinho. Eu vou começar costurando um pouco longe da parte aqui, pra ele ficar com um espacinho pra eu poder estar desvirando depois. Então, a gente começa a costurar. Vamos abaixar a nossa agulha. Chegamos na parte, né, do nosso bico, a gente deixa a agulha baixada, a gente levanta o pezinho da nossa máquina, a gente vira. A gente ajeita aqui, dá uma ajeitadinha no nosso tecido para que ele não fique torto. Abaixamos novamente o pezinho para poder continuar nossa costura. Como vocês podem ver, eu deixei uma aberturinha aqui para poder estar desvirando depois. Aí, a gente continua a nossa costura. Vai sempre ajeitando para que o laço fique certinho, para que ele não fique errado, nem torto. Chegamos novamente na ponta, a gente abaixa nossa agulha, levantamos nosso pezinho, viramos, ó, ele de compridinho, damos aquela ajeitada, abaixamos o pezinho e continuamos a nossa costura. Escapou ali. Chegamos aqui no finalzinho, baixamos a nossa agulha novamente, levantamos e vamos virar, porque a gente vai passar uma segunda costura para ele ficar mais reforçado. A gente abaixa o pezinho e continua a costura. Baixa a agulha, levanta o pezinho para poder continuar. Aí, continua a costura.
Chegamos até nossa aberturinha. Não vou fechar ela pra poder tá desvirando. Então, aqui a gente terminou. A gente terminou de passar a costura em toda ele. Aqui ficou. Agora eu vou voltar aqui pra vocês verem como é que ficaram depois de pronto. Então, depois das nossas duas peças prontas e costuradas, a gente vai estar desvirando ela. Então, a gente vai começar pela nossa ponta aqui, para poder desvirar ela. Vou mostrar pra vocês, que como a gente costurou direto, então, talvez vocês estejam com essa dúvida de como eu fiz. Vou cortar as rebarbinhas. Aqui, a gente passou duas costuras para ficar bem reforçado. E a gente vai cortar um pedacinho aqui, para poder tá fazendo, está desvirando. Então, a gente corta. Aqui, ó, cortei aqui. O que que você pode estar fazendo também? Para ela não desfiar, você pode... Para ela não estar desfiando, você pode também selar com o isqueiro. Porque esse aqui ele é um tecido que ele... dá para queimar ele, né? Que ele sela e ele não desfia. Tem tecidos como o tricoline que não tem como você fazer isso. Se ficou rebarbas aqui do lado, você pode estar recortando e tirando essas rebarbinhas, né? Para o laço às vezes não ficar muito, às vezes as bordas ficarem muito grandes. Peguei outra tesoura porque aquela ali ela não estava cortando direito, então a gente troquei de tesoura. Para recortar essas rebarbas que tem aqui na lateral. A gente recorta elas, já elimina um pouco delas. Desculpa o barulho no fundo, pessoal, porque eu estou gravando em casa e tem bastante barulho ao fundo. Aí agora a gente faz o processo de desvirar. A gente abre aqui, né, onde a gente deixou a nossa aberturinha e vai puxando para poder estar desvirando o nosso laço. Aqui a gente vai desvirar. Virar a pontinha dela. Cuidado para não furar o tecido. É só para virar a ponta dela aqui. Também. E a nossa ponta, olha que linda que ela ficou. Ficou assim, ficou magnífica. A parte do laço é a mesma coisa, gente. A gente vai vir na aberturinha que foi deixado no começo do vídeo. Deixa eu selar aqui. Pra não estar desfiando. E o que a gente vai fazer? Nessa mesma aberturinha aqui, a gente... Deve ter ficado pequenininha, mas... Vamos puxando aqui, ó. Com cuidado que ela vai vindo. Puxando assim, ó. O nosso tecido vai vindo e você vai conseguindo desvirar. Depois de desvirado, ele vai ficar assim. E a nossa ponta assim. Vocês devem estar se perguntando, meu Deus, como é que eu vou fazer o laço com esse negócio enorme? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a agulha e linha. E agora, essa parte a gente vai costurar ela na mão. Aqui eu já peguei minha agulha e minha linha. Não tem problema da a linha ser escura, porque ela nem vai aparecer. Então, o que que a gente vai fazer agora? Para a parte da nossa ponta, a gente vai ajeitar aqui em cima. Como ele é um tecido que dá para queimar ele, a gente vai selar. Dá umas apertadinhas que ele gruda. Vamos dividir aqui no meio.
para saber onde é que a gente vai passar a nossa costura para que ele fique proporcional para os dois lados. Aqui está nosso meio. Vamos abrir aqui. Então, eu sei que eu vou ter que passar a costura bem aqui no meio. Então, o que que a gente vai fazer? Vou pegar aqui nossa agulha, nossa linha, e eu vou começar dando os pontinhos aqui. Vai fazendo um franzidinho, não tem problema de ser pontos grandes. É só para poder franzir nossa ponta. Aqui. Nossa ponta, ela vai ficar assim, ó. Aí, que gracinha que ela já tá ficando. Depois a gente dá umas ajeitadinhas, umas arrumadas nela, para que ela fique bem bonita. Agora, a parte do laço. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai estar dobrando para poder marcar o nosso meio. Ali, né? Vai ser mais ou menos aqui. E a gente vai dobrar as nossas pontas até o meio. Vai sobrar por uma sobre a outra. Jeito certinho. E vamos passar a nossa costura. Passa a costura pegando junto a parte aqui de baixo. Para que ela fique bem certinha e não venha soltar. Vem passando. Agulha pequenininha, daí no franzido ela não aguenta tanto tecido. E o nosso laço vai ficar assim. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente puxa bem, para ele ficar bem franzido. A gente vai dar uns pontos para poder estar arrematando, para ele não vir a soltar. A gente corta esse excesso. Aqui do ladinho. A gente dá aquela ajeitadinha. Agora, vai dar opção de cada um. Se você quer colocar na xuxinha, se você quer colocar no bico de pato. Aí fica a escolha de cada um como quer fazer. Eu vou fazer essa na presilha, que ela também fica linda com o cabelo solto. E ela na presilha, ela dá um detalhe maravilhoso no cabelo. Aqui eu peguei uma tira bem pequenininha para poder estar fazendo o acabamento. Peguei uma presilha, essa presilha ela tem 7,5 centímetros. E a gente virou o nosso laço e a gente vai colar nossa presilha. A gente vai colar a presilha com essa parte virada pra cá. Porque quando a gente for pegar o laço para colocar no cabelo, a gente pega ele assim. Se eu colocar ao contrário, fica difícil para poder estar manuseando ele para estar colocando no cabelo. Quem é canhoto fica mais fácil pra pessoa, né? Então, a gente vai colocar ela viradinha assim. Vou passar um pouco de cola aqui na minha presilha. A gente cola aqui no meio. Junta bem. Ela vai ficar assim. Agora, a gente vem com o nosso meinho. A gente vira aqui. A gente vai abrir a nossa presilha. Vamos colocar um pingo de cola aqui. Vamos colocar aqui no nosso meio. E vamos envolvendo o nosso laço.
Agora a gente vai envolver nosso laço, ver bem certinho para que ele não fique torto e também não fique um lado maior que o outro, né? Então, arruma certinho para que fique igualado. Seguramos aqui. A gente vai passar um pouco de cola aqui em cima. Aí aqui a gente dá mais um pinguinho de cola pra gente poder fazer um pouquinho aqui também. A gente vai dobrar ela aqui, assim, pra não ficar aparecendo e ficar com um acabamento bonito. Então, a gente vai virar o nosso laço e vamos ajeitando para que ele fique bem certinho, bem bonito. Pessoal, esse foi o laço de hoje. Eu vou colocar algumas fotos, vou deixar algumas fotos aqui para vocês de como ele vai ficar no cabelo. Ele fica muito bonito. Eu gosto bastante do modelo dele, pelo fato de que, como ele é no tecido, ele fica com uma leveza, ele fica mais bonito no cabelo. Dá pra você fazer também na xuxinha, pra quando amarrar e ficar com aquele efeito caidinho, fica muito bonito também. Eu vou deixar uma foto de como ele fica no cabelo, tanto na presilha quanto, né, na xuxinha, pra vocês verem a diferença que fica de um para outro. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like para estar ajudando o canal. Não esquece de ativar aquele sininho ali embaixo para poder estar recebendo o vídeo, né? Quando o YouTube entregar. Se não ativar, ele não entrega. Não deixa de se inscrever para poder ajudar o canal a crescer mais e mais. Se você gostou, se você quer que eu traga um outro tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários. Isso é muito importante aqui pro canal e pro crescimento, né? Pra gente estar melhorando. Compartilha se você gostou da ideia com mais pessoas. Isso ajuda a trazer mais pessoas aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado, tenham ficado até o final do vídeo. Eu agradeço muito de coração se vocês chegaram até aqui o final. E bom, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima aula.